Mesmo que não funcione tão bem quanto deveria ou como a gente gostaria, nossa cabeça é uma máquina de fazer memórias. O funcionamento da engrenagem dessa máquina é o que vamos tentar entender na entrevista de hoje. Nosso convidado é o neurologista e professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas, Mauro Oliveira. Olá, professor, seja bem-vindo ao Assunto É. Obrigado pelo convite e vamos falar de memória, então. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente como funciona a memória. O que é memória, então? Memória é a capacidade que você tem de fixar o presente e resgatar o passado. Então, acontece alguma coisa nesse momento aqui, que nós estamos conversando e tal. Então, você vai guardar e daqui, vamos supor, 1 hora, 2, 3, você vai querer resgatar isso. Então, capacidade de fixar e resgatar. Mas para que eu resgate e eu fixe a memória, então eu tenho que ter um lugar onde eu capto a memória. E aí essa memória, essa informação que eu estou captando, vai estar circulando no meu cérebro. Então, no momento que eu falo assim, nós vamos... número de telefone. Então eu dou o número de telefone para você e falo assim, ó, liga para mim. Então você vai lá, digita o número no telefone, quando você ouve, está ocupado. Essa memória que você usou para digitar o número é uma memória que a gente chama memória de trabalho, é uma memória de curta duração. Então, você usou aquilo. Se o telefone deu ocupado e você não prestou atenção na hora que eu falei e estava desatento, o que você vai fazer? Pô, Mauro, faz favor, repete o número para mim porque o telefone está ocupado. Aí você fala, pô, você não guardou? Porque você não guardou porque você não estava preocupado com aquilo. Você está preocupado com outras coisas. Quero guardar. Sai da memória de trabalho, põe uma etiquetinha lá e fala, número do telefone que eu tenho que usar. Pá, ela vai. Se isso vai ser usado, se você sabe que você vai usar esse número no futuro, daqui uns 2, 3 dias, ela vai e guarda lá num lugarzinho no seu cérebro. Quando você precisa, então, guardou no hipocampo, armazenou. Vamos resgatar. Esse número está perdido no seu cérebro, está num lugarzinho que tem lá, número do telefone e tal. Ele vai lá, o frontal seu, pega aquele número, joga no hipocampo, entra na memória de trabalho de novo e você vai usar esse número ou essa informação que você tem no futuro. Para informações referentes a acontecimentos, por exemplo, a memória ela é estática ou a cada vez que a gente se lembra... É assim, memória não é estática. Toda vez, nisso que eu falei de memória de curta duração e longa duração, como é que ela passou para a memória de longa duração? Você pegou, marcou. Depois de um certo tempo, o seu cérebro vai selecionar dentre as opções que você tem, ó, isto é importante, eu ainda vou usar isso, guardei num lugar. Aí eu vou guardar tudo que é relacionado com minha vida, minhas atividades, num lugar, o que é relacionado com a minha esposa, minha filha no outro, o que é relacionado com uma pessoa estranha que eu conheci agora, sob o nome no outro. Então, quando você for usar essa memória, quando você precisar dessa memória, ela vai estar em vários lugares. E cada vez que você usa, ela vai para um outro lugarzinho. Então ela é super estática. A gente fala que a memória é uma atividade proativa. Ela sempre está fazendo links dentro da sua cabeça. Agora vamos falar então dos problemas que a falta da memória nos causa. Os lapsos de memória, todo mundo está sujeito. Mas é todo mundo mesmo? Tem pessoas que têm mais predisposição? Não, a grande maioria tem lapso de memória. Se falando de lapso de memória, a gente chama de amnésia benigna do idoso. O que acontece? Você está aí fazendo uma atividade e o que é importante? Por exemplo, hoje de manhã, quando eu fui sair, minha mulher falou, você tem que fazer isso. Estava onde? Na minha memória de trabalho. Opa, eu vou usar isso aqui umas 2, 3 horas depois. Joguei num lugarzinho, tá? O que acontece? Quando eu estou indo para algum lugar, quando eu estou fazendo alguma coisa, eu estou checando os meus compromissos. Estou tentando colocá-la num lugarzinho importante. Tá, isso é uma coisa. Você está no restaurante, sentada, conversando, põe o telefone celular em cima da mesa. Aí, levanta, com quem você estava conversando, você levanta, na hora que você for pegar o celular, alguém te chamou. Ah, olha, o que está acontecendo, tal, ou você vê que com quem você estava está indo embora e você está conversando ali. Cadê a atenção no telefone? Passou. Vai no carro, depois de 2 quarteirão que você está andando no carro, meu telefone. Cadê meu celular? O que significa isso? Significa que você desviou a atenção. Isso é um lapso de memória. É para ficar preocupado? Não.
Eu vou na padaria, eu esqueço de comprar pão, às vezes eu esqueço de pegar o pão, pago, vou embora, ó, só esqueceu o pão. O que é isso? É que você está ocupado com outras coisas. Então, todo mundo tem isso. Isso é normal em todo mundo. Depende do nível de atenção que você está dando para aquela ação, para aquela atividade que você está desenvolvendo. Então, conclusão. Esse negócio que eu tenho 5 canais, eu faço 5 coisas ao mesmo tempo, alguma coisa você vai perder. Então, não adianta querer atender o telefone, conversar com o namorado, ver a panela no fogo, que alguma coisa não vai dar certo. Tá certo? E em que ponto que esses lapsos, esses esquecimentos começam a ser preocupantes, doutor? Bom, então vamos lá. Preocupar com a memória, todo mundo com o envelhecimento vai ter um pouco de perda de memória, porque as células do hipocampo, os neurotransmissores, tudo isso vão sofrendo com o envelhecimento. Mas, se você começa a esquecer coisas corriqueiras do dia a dia e começar junto com essa alteração de memória, você ter comprometimento, então, mais relacionado com alterações de comportamento, dificuldade de linguagem, essas coisas, aí você tem que ficar preocupado. Agora, o que a gente brinca assim, o neto fica 5 anos sem ver a avó e a avó sem ver o neto. Quando o neto chega na casa da avó e ela está vendo os outros ali que estão perto, ela não vai lembrar do nome daquele neto. E todo mundo, ela está ruim da memória. Não, não é. Esse nome que ela estava vendo, que estava lá, estava num lugarzinho guardado. Daqui a pouco ela vai lembrar e ela não vai esquecer. Agora, se você falar uma vez, 2 vezes, aí sim. Ou se tornar repetido. Eu falo uma coisa para você, daqui a pouco você pergunta, o que você falou mesmo? Ou, eu já almocei? Que hora que eu vou almoçar? Então, essas coisas devem começar a ficar preocupantes, porque, teoricamente, é uma coisa que chama atenção, que pode estar relacionado com uma alteração do cérebro. Mas lapso de memória, isso aí não precisa nem ficar preocupado, é que isso não é nem problema, isso não é doença, isso aí é dia a dia, corriqueiro. Muitas vezes a gente relaciona lembranças a imagens, a cheiros, a uma música. Como é que é possível explicar essa memória sensorial? E você veja bem como é engraçado isso. Alguém mandou você guardar o seu primeiro encontro? Não, mas eu falei agora, já veio na sua memória. Já, com certeza. Como é que você guardou isso? Hoje, vamos dizer bem, para que serve isso para você? Para nada. Para nada. Mas quando você era jovem, olha o que aconteceu. Você começou a analisar a atitude e comportamento do rapaz que você queria sair. Você começou a ver o que ele gostava. Você começou a pôr uma expectativa nisso. Você começou a prestar atenção em umas coisas. No dia que você foi sair, você se arrumou, se pintou, passou perfume. Olha quanta informação em termos de sentido você está usando. Olha como isso marcou seu cérebro. Então, por que você não faz isso com as outras coisas? Eu brinco com os alunos, por que vocês não fazem isso quando vocês estão estudando neuro? Maquia, pinta, imagina aquele... Você imaginou uma coisa, você criou um momento. Quanto mais informação sensorial, audição, paladar, tato, visão, tudo isso vai ficar marcado em cada região do seu cérebro. E aí na hora que você lembrar, o primeiro encontro estava onde? Ele estava no seu nariz, estava na sua boca, estava no seu ouvido, estava na sua pele. Então fica fácil. Então isso é a memória sensorial. Então nós teríamos que dar um tratamento especial às para as coisas que queremos lembrar. Tá? Então, por exemplo, quem estuda, não adianta pegar o caderno e falar assim, hoje eu vou ler isso. Mas não vai dar certo. Isso aqui é chato, eu não vou. 90% você não lembrar. Mas se você pegar aquilo lá e falar, não, eu não gosto disso, mas vamos fazer isso num negócio legal. Vamos inventar uma musiquinha, vamos imaginar uma coisa do dia a dia acontecendo com aquilo que eu estou lendo. Pronto, acabou. Aquilo já passou para a sua memória de longa duração, saiu da memória de trabalho. Então, aluno que estuda véspera de prova, o máximo que ele vai fazer é ir mais ou menos na prova. Porque senão, não. Aquele aluno que estuda, entendendo, guardando, colocando alguma coisa dele, isso não esquece mais, isso está gravado. Que nem o primeiro encontro, que nem o primeiro beijo. Doutor Mauro, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Assunto É. Eu que agradeço o convite, espero ter podido sanar as dúvidas e tirar um pouquinho de curiosidade do pessoal a respeito de memória. O Assunto É vai para um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já já.